Romanos capítulo 10 e versículo 17 diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Repita comigo, queridos, como um grande coral nesta noite, para ficar enfatizado, dizendo assim: E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Somente a parte A do versículo 17. Vamos um pouquinho para frente. No Novo Testamento, avance um pouquinho as páginas da Sagrada Escritura, Gálatas capítulo 6. Vou ler do 7 até o 10. Gálatas capítulo 6, o versículo 7 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, ou colherá, em algumas versões. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos ou ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da fé. Aleluia, glória a Deus. E queridos, a jornada do crente, a jornada dos filhos de Deus, ela é comparada nas Escrituras ao caminho do semeador. Pense que o semeador, o agricultor, o lavrador, ele, quando está semeando, está plantando, ele está exercendo a sua fé, ou ele está crendo, ele está caminhando e se movendo, crendo naquilo que não é visível, porque existe uma parte que é o trabalho árduo do semeador, ele faz, ele planta, ele se esforça, mas por detrás deste esforço do semeador está o semeador que acredita naquilo que faz. Ele crê que sementes plantadas vão frutificar. Ele crê que Deus vai enviar dos céus a chuva. Ele crê que toda a terra boa, preparada, ao receber e fechar sobre si a semente, lá debaixo daquela terra vai se desenrolar um processo e vai frutificar, vai nascer algo conforme a espécie daquela semente. Então, o semeador, ele crê naquilo que é não visível, naquilo que está fora do domínio dele. Por exemplo, não está no domínio do semeador a hora exata que a chuva cai. Por mais experiente que o semeador ele seja, às vezes ele sabe de que lado vem a chuva e onde está armando o temporal, ele sabe muitas das vezes que se está vindo do sul ou do norte, onde vai bater, onde vai cair aquele aguaceiro. Mas por mais que ele tenha experiência com as estações, com a chuvarada, ele não pode garantir a exatidão do tempo, da hora, a quantidade. Essas coisas todas, elas estão fora do domínio do agricultor. Ou o processo misterioso com o qual a semente ela se desenrola ali debaixo da terra, isso também está fora do domínio daquele lavrador. Por mais que ele conheça a essência da semente, ele sabe que determinados cultivos, determinado tipo de planta, demora às vezes 30 dias para nascer, outros demoram 60 dias, outros você tem que cultivar primeiro na estufa para depois levar para o canteiro. E assim, por mais que ele saiba, ele não tem domínio sobre algumas coisas. Existem algumas coisas que estão fora do controle dele e é por fé que ele faz. Mas também, nesta caminhada desse agricultor, desse semeador, existem algumas atitudes que elas são intencionais, ou seja, exige trabalho, exige atitude prática, exige intenção em se fazer aquilo que é o certo, aquilo que é o correto, para que aquela planta ela cresça. Por exemplo, escolher a semente, escolher uma boa semente. Nenhum semeador que deseja uma boa colheita vai escolher semente de joio para plantar num campo que foi preparado para receber trigo. Não é assim, queridos? Por quê? Porque o trigo ele tem uma natureza própria. Ele, embora se pareça muito com o joio na sua semelhança de espiga, o trigo ele alimenta, ele é nutritivo. Por gerações o trigo tem matado a fome de muitas pessoas. Mas e o joio? O joio ele é venenoso.
Os animais se alimentam do joio e eles passam mal, eles sentem, né, os efeitos no seu corpo de uma planta que é venenosa. E queridos, aqui você pode escolher a semente. Isso está no teu alcance. Outra atitude também é o plantio. Plantar ou não plantar. Provérbios fala muito daquele homem que ele está assim meio preguiçoso, deitado, vendo a vida passando e desenrolando diante dele, enquanto a terra está lá fora. Enquanto a terra precisa ser arada, precisa ser preparada para receber a boa semente. Outras coisas, por exemplo, está no nosso poder a poda das plantas que foram semeadas, que frutificaram e que agora estão no seu ponto mais alto. Toda boa árvore precisa passar por uma poda para remover o excesso, para tirar algo que está sugando a energia. Imagina você, às vezes tem uma árvore, isso de maneira muito palpável, nós vivenciamos como bons mineiros aqui, né, em Alfenas. Às vezes ela está frondosa, ela tem muita folha, ela está grande demais, ela está alta demais. E toda a vitamina que ela está sugando, vamos dizer assim de uma maneira bem simples, está entrando no tronco e está sendo direcionada para produzir galho e folha. E aí, de repente, você vai lá com a tesoura e corta. E aquilo é doloroso, porque você tira o excesso. Às vezes sobra só aquele tronco ali, queridos, sangrando. É necessário você vir ali com uma preparação, colocar naqueles troncos, para poder parar, né, estancar ou cobrir aquela ferida para que ela não venha infeccionar. E logo depois da poda, do sofrimento, todas aquelas vitaminas que a planta está comendo, ela começa a ser direcionada para algo que é importante, que é vital. E agora a planta começa a frutificar. E é lindo nós observarmos que nesses processos todos, que são coisas naturais, Deus está falando conosco, queridos. Deus está dando lições importantes para nós como semeadores. E quando você pega qualquer bom manual de teologia para estudar sobre fé salvadora, você entende que a fé salvadora, ela inclui um processo de conhecer, de concordar com aquilo que é conhecido, ou seja, você precisa provar aquilo que você foi informado, e você precisa também confiar, ou seja, depender desta verdade. E isso, a fé, queridos, essa verdade, a fé salvadora, ela é necessário que você olhe para a fé e você conheça o fundamento da fé. Mas que você não somente conheça como uma teoria, mas que você concorde com aquilo que está sendo falado com você. E ao concordar, você precisa confiar e passar a depender. Traduzindo para nós, 3 palavras para que você leve de uma maneira bem fácil, bem prática. Você precisa ouvir, você precisa crer e praticar. É muito simples, queridos. A teologia às vezes complica, não é verdade? Conhecer, concordar e confiar. De uma maneira simples, para a vivência, para o dia a dia, ouça as palavras do Senhor Jesus. Creia naquilo que o Senhor Jesus tem te falado. E pratique as verdades, dependa do Senhor em todos os teus caminhos. Dependa do Senhor em toda a tua jornada. Nesta jornada de fé, caminhando e avançando em fé, você precisa depender totalmente do Senhor. Você precisa depender totalmente do Senhor Jesus. Irmãos, não basta você conhecer fatos sobre Jesus ou ouvir falar sobre ele. Não era assim com Jó? Jó, ele passa uma existência justa. Jó não era uma pessoa libertina, um homem que estava vivendo de qualquer maneira. Não, ele era um homem aprovado por Deus. Era um homem aprovado por Deus, que conhecia Deus. Só que no fim da vida de Jó, ele tem uma experiência tão profunda com Deus, que ele fala, olha, antigamente, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Eu conhecia sobre o Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Eu tenho relacionamento. Eu consigo te ver, Senhor. Eu caminho com o Senhor, eu tenho uma amizade profunda com o Senhor. Aleluia. E assim, irmãos, para nós como filhos, não basta só conhecer fatos sobre Jesus. Conhecer o Jesus histórico. Não. Muitos conhecem esse Jesus, se rebelam contra ele, ou nem gosta de tudo aquilo que estudou, que ouviu. E também nesse processo todo, não é suficiente só conhecer.
É preciso você conhecer Jesus, mas você confiar em Jesus. Confie no Senhor Jesus. Confie no Senhor. Estabeleça essa confiança firmada. Mas, queridos, entre o conhecer e entre o confiar, você precisa também concordar com tudo aquilo que você ouve na palavra de Deus. Concordar com aquilo que a palavra de Deus está passando, comunicando ao teu coração. Entrar numa posição de dependência com Deus, como um semeador que conhece o caminho, mas que concorda com os processos. Ele conhece, queridos. Um semeador sabe olhar a terra, ele conhece avaliar a semente, ele sabe quando plantar, quando não plantar, ou que momento ideal para que ele venha colocar essa ou aquela semente na terra. Mas o semeador, queridos, diante daquilo que não está no controle dele, ele se curva, ele se ajoelha, ele concorda, e ele diz: eu sou totalmente dependente de ti, Senhor. Eu dependo da tua chuva serôdia, eu dependo da tua chuva temporã, eu dependo, Senhor, dos ciclos estabelecidos, eu dependo da tua boa mão sobre a minha vida. Aleluia! Assim, o semeador, ele escolhe depender de Deus, para que ele possa viver a frutificação em todas as áreas. Queridos, isso está falando de todas as áreas. Como que nós, às vezes, temos a tendência de deixar algumas áreas da nossa vida fechada? Falamos assim, até aqui vai, e daqui para frente não vou deixar que Deus entre com providência nessa área. E aí, muitas das vezes, nós permitimos que Deus trabalhe na área financeira, na área sentimental, casamento, relacionamento, e determinada área, nós fechamos a porta. Falamos, não, aqui nessa questão de chamado, de ministério, Deus, ele não vai trabalhar, ele não vai entrar. Ou muitas das vezes nós olhamos tudo e falamos assim, Deus fez muito na minha vida, ele me salvou, me tirou lá do lamaçal do pecado, me livrou dos vícios, mas parece que essa área financeira está travada, parece que Deus não tem domínio nessa área. E aí nós começamos a entrar num estado de medo e de dúvida, achando que Deus não é capaz de entrar naquela área ali e fazer. Ou às vezes parece que a coisa está tão complicada e você foi tão ferido ao longo da tua vida com tanta coisa, uma ferida, né, ou um trauma, ou alguma situação que foi batendo, e o coração ficou calejado, meio duro, e agora você fala assim, não, diante desse calo, como é que Deus vai penetrar o meu coração e fazer algo, fazer uma transformação depois de uma vida inteira de pecado, depois de uma vida inteira me perdendo, me gastando, ou uma vida inteira cheia de cicatrizes por conta da surra que eu tomei lá no mundo? Queridos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Aleluia! Não existe área da nossa vida que Deus não possa visitar. A ministra e evangelista e missionária Corrie, uma holandesa que sobreviveu lá na Segunda Guerra Mundial, naqueles campos de concentração, ela e a irmã dela, Beth, as duas, elas passaram momentos terríveis naquela época, e ela disse uma frase: não existe poço tão fundo que a mão do Senhor não possa alcançar. Queridos, não tem poço que Deus não alcance. Deus nos visita nos lugares mais escuros da nossa vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor é que restabelece, o Senhor é que faz. Aleluia, glória a Deus. Mas, quando nós pensamos em todas as áreas, é necessário deixarmos a posição de observador. Quem está como espectador só das coisas que estão acontecendo. Você vê o irmão ali sendo abençoado, o outro acolá, a vida passando diante dos teus olhos, e você ali como um mero espectador de tudo aquilo que Jesus está fazendo na vida da igreja. A igreja está caminhando, Deus está se movendo, e às vezes nós ficamos parados, estagnados e paralisados. É deixarmos essa posição de observador e entrarmos numa comunhão com Jesus como alguém que é vivo. Isso parece uma coisa estranha de ouvir, não é? Mas quantos de nós consideramos uma comunhão com Jesus como se fosse aquele Jesus pendurado no madeiro? Aquele Jesus do crucifixo, aquele Jesus gelado que está pregado ali como uma imagem. Queridos, se relacione com Jesus como alguém que se assenta lá no trono sublime, ao lado do Pai. Jesus está vivo, Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, é com Ele que nós nos relacionamos. Um Jesus que é vivo, um Jesus que interage conosco, um Jesus que se importa com as nossas dores, um Jesus que caminha conosco nessa jornada de fé. Não é um Deus que está morto, ou um Jesus que está distante da criação e dos seus filhos. Ele caminha conosco, Ele vai conosco, aleluia. E essa confiança pessoal no Cristo,
o Cristo que nos salva. Essa confiança, queridos, nós podemos chamar ou dar um outro nome para essa palavra confiança, que é a palavra fé. Confiança é a fé. E nós não estamos falando de uma fé ignorante, uma fé que é uma fé assim, descrente, né? Uma fé, muitas das vezes, passiva, mas nós estamos falando de uma fé ativa, queridos. Uma fé que cresce, à medida quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais essa fé aumenta. Mais essa fé, ela é potencializada dentro do teu coração. É uma confiança que aumenta à medida que o conhecemos. Muitas pessoas perguntam, às vezes, nas escolas bíblicas, uma das dúvidas que mais aparece é essa. Como que eu posso aumentar a minha fé? Pastor, professor, professores, diáconos, né, muitas das vezes, as pessoas chegam até vocês com essa dúvida, esse dilema. Como que eu posso aumentar a minha fé? Queridos, você vai aumentar a sua fé se relacionando com o Senhor. Se relacionando com o Senhor Jesus. Conhecendo e tendo comunhão com a palavra. Conhecendo e prosseguindo em conhecer cada vez mais o Senhor. Isso está falando de relacionamento e isso está falando de comunhão profunda com Ele. Comunhão e relacionamento. Não é ouvir falar sobre Ele. É andar com Ele, queridos. É andar com Jesus todos os dias da tua vida. Porque quanto mais você conhece, mais você confia. Não é assim? Não é assim nos nossos relacionamentos do dia a dia com as pessoas? O oposto também é verdade. Se você conhece a pessoa pouco, você fica meio desconfiado. Ainda mais nós que somos mineiros, não é assim? O mineiro é meio ressabiado, né? Demora para ter confiança, para estabelecer essa confiança com a pessoa que a gente não conhece. Então, quanto mais você vai se relacionando, você vai conhecendo a pessoa, você conhece o caráter dela, o jeito que ela procede na vida, no temperamento dela, na personalidade, no caráter, a identidade, você começa a confiar cada vez mais naquela pessoa. Ou às vezes menos, não é assim? Então, irmãos, quanto mais você conhece, mais você confia. E nós estamos falando aqui de uma dinâmica de ouvir a Jesus, de crer em Jesus, mas também de aplicar os seus ensinamentos, seguir as suas instruções. Seguir aquilo que o Senhor Jesus está nos falando. E em tudo isso, a palavra de Deus para nós hoje, que isso fique muito claro, não está falando de performance, nem de obras. Porque, irmãos, nos nossos melhores dias, nós somos igual a poeira. O nosso melhor perante Deus é trapo de imundície. Então, as nossas obras não são consideradas diante dessa jornada. Porque o nosso pé está firmado, numa jornada estável, repousa sobre Cristo, sobre a rocha que é Cristo Jesus, porque é Ele, essa rocha, que nos dá estabilidade, para a gente não tropeçar e cair no meio da areia movediça dessa vida. É Jesus que nos coloca de pé. Então não depende de nós, não depende de força de braço, não depende de intelectualidade, de muito conhecimento humano, mas fala de uma obra consumada lá na cruz do Calvário, queridos. De uma obra que é uma obra de graça. Um pacto e uma aliança que é um pacto de graça derramada sobre nós. Aleluia! Nessa jornada de fé, do avanço da fé, também você não pode entender os cultos de quinta-feira como um passo a passo. Por exemplo, assim, uma ministração em 4 pregações, 4 passos para ser feliz, 4 passos para ser próspero. Não, queridos, não estamos falando disso. Nós não estamos conversando sobre isso nesses cultos de quinta-feira. O culto de hoje, embora ele tenha um começo, meio e fim, tem um desenvolvimento central com 3 pontos para você guardar as verdades do Evangelho, não está falando de você sair daqui com 3 passos para poder viver algo na tua vida. Porque isso, né, esse tipo de metodologia faz isso para conseguir aquilo outro, isso está falando de obras, isso está falando de respostas instantâneas. E o semeador é alguém que sabe que na vida dele, queridos, não existe esse negócio de resposta instantânea. Tudo é processo, não é assim? Tem que arar a terra, tem que esperar a hora certa de pôr essa semente no seio da terra. Tem que aguardar o melhor momento, as estações, e a chuva vai vir da parte do Senhor. Então não tem esse negócio de resposta instantânea na vida de um semeador. É processo, queridos. É processo. A nossa vida é jornada, ela é processo, é construção.
é relacionamento com Deus. Que coisa maravilhosa, queridos. Isso é maravilhoso demais, porque você vai conhecendo. A Bíblia fala que nós venhamos a prosseguir em conhecer o Senhor Jesus, como aquele momento ali da aurora, sabe? Do amanhecer. Provérbios fala isso ali no comecinho, falando que aquele momento que o sol vai surgindo assim, vai clareando a terra e de repente tudo se torna claro. Assim é a nossa jornada com Deus, é relacionamento. Cada vez mais você vai conhecendo, você vai se relacionando com Ele e os processos da vida vão se desenrolando diante dos teus olhos e você vai percebendo o quanto Deus é fiel. Deus é fiel, queridos. Nunca nos abandonou, nunca nos deixou. Nos nossos piores momentos, a gente olha para trás e nós temos memória curta demais, como seres humanos e como brasileiros. Muitas das vezes nós esquecemos as benfeitorias do Senhor, tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito na nossa vida. Quantas vezes Ele te livrou da morte? Quantas das vezes Ele botou pão na tua mesa? Quantas das vezes você estava lá para tirar a tua vida, o Senhor Deus foi lá e colocou a mão em cima? Queridos, quantas das vezes nós estávamos cabisbaixos, o Senhor Deus veio e nos levantou através de um abraço, de uma palavra, de um louvor, de uma oração, de uma palavra revelada pelos seus santos e profetas. O Senhor Jesus não nos abandona, queridos. Ele está conosco. O Senhor, Ele é o nosso pastor. A porção que nós precisávamos para essa quinta-feira, recebemos ela cedo, queridos. Logo de manhã nós recebemos ela, desfrutamos dela. Se não veio hoje, é porque você não precisava hoje, queridos. Então coloca os teus olhos no Senhor, que é o teu bom pastor. Ele sabe de tudo, Ele cuida de todas as coisas. Aleluia! Ele é o doador de toda boa dádiva. E eu creio, queridos, que essa boa dádiva está vindo sobre nós, descendo sobre nós nessa noite, porque no Senhor não existe inconstância, não tem sombra de variação no nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E é assim, quando nós vamos em sua direção, ganhamos por bônus todas as suas bênçãos. É disso que se trata esse culto nessa noite, de nós olharmos a mesa, mas desejarmos o Pai. Porque na mesa de Deus tem muita coisa boa, tem bênção, tem saúde, tem vida espiritual vibrante, tudo isso Deus sonhou para nós, é do agrado dele que você prospere em todas as áreas. Amém? Você precisa ter isso muito claro na tua vida e não ficar titubeando mais, né, diante de uma mentalidade de escassez. Todas as vezes que a palavra de Deus passar, você não vai ficar mais titubeando naqueles pensamentos assim, será que eu mereço ou não? Será que eu vou ou não vou? Será que eu digo amém ou não? Será que essa conversa não é muito para mim? Ou às vezes assim, meio preocupado, falando assim, essa coisa de prosperidade. Será que não seria melhor todo mundo ser muito, muito, muito miserável? Porque assim, a gente sendo muito, muito miserável, talvez a gente se aproximasse mais de Deus. Não, queridos, não existe isso, não tem nada na Bíblia embasando esse tipo de coisa. Sabe, isso vem de um pensamento errado. Vem de um pensamento errado. E nós precisamos entender que Deus, Ele deseja que você prospere, é na área financeira, é na saúde, é no teu espírito, queridos, é em família. Isso faz parte daquilo que Jesus Cristo, Ele conquistou lá na cruz do Calvário, para que nós viéssemos a desfrutar já nessa vida. Mas, irmãos, como nós temos ensinado você nesta igreja, nesta casa, isso é as porções. Imagine a mesa de Deus, isso é tudo porção. As bênçãos são as coisas que estão na mesa. Mas o verdadeiro filho, ele passa correndo pelos pratos, são bons pratos, lícitos, e é para você tomar posse, querido. Senta nessa mesa e come em nome de Jesus. Aleluia. Mas o bom filho, que conhece a sua verdadeira identidade, ele passa primeiro correndo na frente dos pratos e abraça o Pai. Porque para ele importa mais a presença do Pai. Se ele tem o Pai, ele tem tudo. Se ele tem Jesus, ele tem tudo. Quem, se lembra daquela canção antiga, né? Quem tem Jesus, tem tudo. Né? E quem não tem nada. Né? Não fica quietinho, senão você vai revelar a tua idade. Né? Não canta não. Queridos, quem tem Deus, tem tudo. Ele é o nosso tudo. Tu és meu tudo, Deus. E é por isso que nessa ótica você pensa assim, Deus, Ele está com todo o seu ser em cima dos seus pés. O pé sustenta o todo de Deus. Ou seja, o pé, ele tem um ensinamento para nós que ele se relaciona com o Deus na sua totalidade. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é eterno, Ele é maravilhoso. O Senhor é soberano. E o pé sustenta esse todo. O pé nos mostra Deus em toda a sua essência. Mas as mãos, elas falam muito daquilo que Deus dá.
a bênção que Deus dá, aquilo que Ele oferece para nós. E é por isso que filhos correm primeiro para os pés do Senhor, choram e derramam bom perfume nos pés do Senhor, porque eles querem o Deus que é soberano, querem o Deus que é onipresente, que vai estar todo o momento da tua vida do teu lado, queridos. E então, depois de se levantar renovados pelos pés de Deus e quem Ele é, aí eles olham para as mãos, aquilo que Deus dá. Então, nós vamos nos relacionar primeiro com o ser de Deus, quem Ele é. Primeiro nós desejamos o Pai, queridos. E ao corrermos para os braços do Pai, queridos, toda boa dádiva ela vem. Ela vem como bônus para a tua vida. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como as sombras inconstantes. Aleluia. Tiago 1:17. O Pai, Ele é melhor que as porções. Diga isso com bastante firmeza, mas fala para você mesmo. Fala assim, o Pai é melhor que as porções. Aleluia. Glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Você está entendendo, Filadélfia? Amém? É ouvir, é crer naquilo que ouviu. Fé é isso, é caminhar dessa forma. Conhecer a Deus, a ponto de crer que as instruções dele para você são as melhores. Eu pergunto para você nessa noite, quais são os seus alvos? Porque enganoso é o coração. Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Quantas das vezes nós pensamos que aquilo é o melhor para a nossa vida, e o fim daquilo é morte para a nossa... No fim você vai encontrar a morte, queridos, para a nossa vida, vida espiritual, família, casamento, ministério. Então precisamos fazer perguntas para Deus e levar os nossos alvos. E o último culto dessa série de ministrações é um culto que nós vamos apresentar para Deus os nossos alvos. Você pensa essa semana, ora, e quinta-feira que vem, traz para Deus os teus alvos, os teus propósitos e consagra ao Senhor todos os seus caminhos, querido. Isso tem que estar muito claro, o teu propósito de vida, os teus alvos nessa terra. Deus está construindo em nós uma mentalidade para a prosperidade bíblica, e é por isso que Deus está tratando a igreja. Pensa comigo, isso é assunto para seminário. Nos últimos tempos, nós vamos viver conversão. Nós vamos viver uma conversão em massa. Nós vamos viver, queridos, sinais miraculosos da parte de Deus. Cura divina, manifestação da parte do Senhor, nosso Deus. Consciência de família. E quando se fala em consciência de família, se fala da partilha, de compartilhar as dores, de viver a dor um do outro. Mas fala também de um intenso avivamento. Irmãos, e nessa questão do avivamento, é um avivamento multigeracional, é um avivamento de pais e filhos, de filhos e pais, de famílias. Isso inclui todas as áreas da nossa vida, visitadas, tocadas e transformadas pelo Senhor. Então, os últimos tempos são tempos onde nós prosperaremos, queridos. Prosperaremos. Essa igreja vai prosperar, queridos, esse é um fato. E é por isso que Deus está preparando a nossa mentalidade para viver uma mentalidade de filho, não é para viver uma mentalidade escassa. Você precisa viver à altura. José do Egito, o filho de Jacó, ele já vivia como um rei desde quando ele era um menino. Ele só trilhou o processo, a jornada, até chegar no trono, mas ele já se comportava. Onde aquele rapaz punha os pés, ele transformava o contexto. Ele foi no mais escuro da cadeia e da prisão do Egito, queridos. Uma das prisões mais bem guardadas daquela época, escura, lugar abominável, lugar de doença, lugar sem ventilação, escuro. E ele caiu lá e ele transformou todo aquele lugar. Ele transformou o contexto, porque ali pisou um príncipe de Deus. Ali pisou um sacerdote do Altíssimo, ali pisou um filho de Deus, queridos. Então você precisa transformar o lugar onde você coloca os teus pés, porque Deus está construindo em nós essa mentalidade de prosperidade. E a mentalidade de prosperidade não começa senão por desenvolver relacionamento com o Pai. É o ponto de partida. Não tem como você viver e chegar até o fim disso tudo, desfrutar de colheita, se você não plantar sementes. Se você não colocar as sementes, queridos, e desenvolver essa mentalidade, relacionamento, oração, busca, intenção, você ter essa comunhão, você desfrutar da presença do Pai. Deus está construindo algo poderoso em nós. Aleluia. E Ele tem nos orientado, nesses dias, a nos mover, a escolher boas sementes, a preparar a boa terra e ser intencional também em proteger a nossa vinha.
aquela intencionalidade de erguer muros ao redor da vinha, de proteger das raposinhas que vêm para roer a raiz da videira e comprometer a árvore toda. Então é pequenas coisas que vêm sutil, coisas que vai entranhando ali dentro do nosso dia a dia e que a gente às vezes não está percebendo, queridos. É sobre isso. E nesse processo, a sua amizade com Deus, ela te fará prosperar, numa base de graça. Aleluia. Então a base para a prosperidade bíblica é a graça de Deus. Efésios capítulo 2 e versículo 8 nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, é por muito esforço? É por comer pão doloroso, de tanto trabalhar, morrer de trabalhar? Não. Mas é por trabalhar caminhando da maneira correta, trabalhar correto, do jeito que Deus quer. É lançar semente no lugar certo. É poupar, é empreender, é ter sabedoria, é fechar a boca quando é preciso fechar, mas também falar na hora que tem que falar. É lançar semente no momento e na estação correta, é ter relacionamento com Deus, porque você leva tudo a Deus e pergunta para Ele antes: Senhor, e aí? Senhor, isso é da Tua vontade? Eu devo proceder dessa forma? Como que eu vou fazer? E a gente não sai aí por aí tomando decisões para depois vir chorar o leite derramado. Porque, queridos, tem um determinado ponto da vida que a coisa já saiu fora de controle. E aí é necessário um milagre. É um milagre depois que vai acontecer ali, porque desandou tudo a situação. Por quê? Porque nós não perguntamos antes para Deus. Esquecemos de levar para Deus e falar: Senhor, o que o Senhor pensa a respeito disso? O que o Senhor acha a respeito disso, Senhor? Então, irmãos, esta nossa caminhada é uma caminhada de graça. Nós temos tudo em Jesus. Isso é a base da mentalidade de filho. Nós falamos isso no primeiro encontro aqui deste mês, esse mês de junho, que está falando muito sobre colheita e semeadura. É a nossa base. Primeiro nós entendemos, somos filhos de Deus, herdeiros e cordeiros com Cristo Jesus. E quando nós entendemos que é tudo graça, que nós não merecíamos era nada, então nós já recebemos a salvação e isso por si só já é algo maravilhoso. E depois vem o Espírito Santo junto, caminhando e nos ensinando a ser santos, mas Deus está nos levando a uma vida de serviço a Ele e ao próximo. E nessa área Ele vai então prosperando todas as áreas da nossa vida. Irmãos, quando nós entendemos que nós temos tudo em Deus, nós passamos a ter uma mentalidade de filho. Filho. E aí nós olhamos para a herança de uma maneira diferente. Existe cura disponível a você mediante a fé, queridos. Existe prosperidade bíblica para você vivenciar nessa terra num tempo onde está todo mundo correndo de um lado para o outro, num tempo escasso. Deus é aquele que guarda os seus filhos. Quando toda a terra do Egito está mergulhada em caos e escuridão, há luz na terra dos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não foi assim lá no Egito? Enquanto os egípcios estavam correndo de um lado para o outro, mergulhado no caos, o povo de Deus estava guardado. Estava blindado. Não é assim? Glória a Deus, aleluias. O Pai te amou e te fez próspero em Cristo Jesus. Essa é a verdade de Deus. Mas para viver isso, precisamos ouvir e executar. Tem que ouvir, queridos, mas tem que tirar do papel, tem que fazer. Tem que viver à altura de filho de Deus, caminhar como um filho de Deus. É um fato, você é herdeiro, você recebeu a nova vida e você recebeu a autoridade de filho. Mas após crer, é necessário fazer também a sua parte. E como que é que nós entendemos o que é sábio para a nossa vida? Conhecendo a palavra de Deus, se relacionando com Deus. À medida que você relaciona, você confia. À medida que você relaciona, você conhece a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. O mundo é o mundo de Deus. Então não adianta eu me lançar daqui de cima desse altar e achar que eu vou flutuar, queridos. Eu vou esborrachar aqui no chão, não é? Vou machucar ainda. Então é uma lei, é a gravidade. Não tem jeito. Como é que você vai ignorar uma lei dessa? Não é assim? E existem leis que governam o mundo, que é o mundo de Deus. E uma delas é a lei de plantio e de colheita. É algo que está bem embasado, fundamentado nas Escrituras. O mundo tem as leis espirituais. E quando nós ignoramos essas leis, nós vamos viver aquém daquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos viver alheios a todo o propósito e a plenitude que Deus deseja nos direcionar. Estamos falando aqui, falamos a respeito de sabedoria,
falamos a respeito de generosidade, falamos a respeito de filiação divina. Cada culto caminhando com um pilar para você entender. E você não pode ficar como aquele ouvinte que ouve e esquece. Como aquele que vê a imagem no espelho e depois esquece daquilo que foi visto. Mas você precisa sair desse ambiente de observador e ir para um ambiente de aquele que pratica, que executa, que escuta e que põe em prática todas as coisas que Deus tem te falado. Aleluia. Gênesis 8:22 fala: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Algumas Bíblias está escrito plantio e colheita. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Irmãos, é da natureza da semente frutificar. Mas também é da natureza da semente frutificar de maneira potencializada. Coloca lá um grão de milho na terra, não vai nascer um grão só. Nasce várias espigas, e cada espiga contendo um tanto de grão naquela planta, naquela haste. Então a semente lançada, ela volta, e ela volta de maneira exponencial. É por isso que Oséias 8:7 está falando que o povo de Israel semeou vento e cegarão tormenta, ou seja, eles plantaram vento e vão colher tempestade. Então, queridos, plante apenas aquilo que você quer colher. Toma cuidado, queridos, em nome de Jesus. Tudo na nossa vida vira semente. Tudo na nossa vida vira semente. O povo de Israel saiu plantando vento. Na hora que a semente bateu dentro da terra, queridos, o que voltou para eles colher? Um tanto de tempestade na cabeça deles depois. Eles não escaparam daquilo. Eles viveram os efeitos da semeadura. Então a nossa vida, ela é assim. Nós vamos semeando, e nós vamos plantando, e as coisas, elas respingam em nós depois, porque você tem que voltar depois colhendo. Você tem que entrar, é até atravessar, queridos, essa safra. Às vezes é doloroso, às vezes é sofrido atravessar determinada safra de coisas que nós fomos plantando. Então, em nome de Jesus, tenha sabedoria da parte de Deus. Plante apenas aquilo que você quer colher. Sabe, plante. Invista no seu relacionamento com Deus e cultive essas sementes preciosas. Quando você planta aos pés do Senhor, isso nasce de maneira exponencial. Queridos, como é bom passar um tempo na presença do Senhor, toda vez que você lança essa semente diante dEle. Isso vem de maneira poderosa, exponencial, isso cresce na tua vida. Às vezes você pode achar que é tão pouco. Queridos, não tem semente pequena no reino de Deus. É da natureza da semente frutificar. E ela frutifica em abundância. Ela volta em abundância. Passe tempo com Deus no secreto, porque isso vai multiplicar, isso vai te enriquecer. Isso vai te enriquecer. Fecha a tua boca, queridos, para de murmurar. Ficar muitas das vezes jogando palavra contrária. Isso é pecado, isso é erro, isso é semente que você vai lançando. E aquilo volta, e aquilo depois não volta em forma de um grão apenas, aquilo volta, aquilo cresce. Aquilo respinga para você colher, depois você tem que lidar de novo com aquela situação. Toma cuidado. Tem pessoas que vão investir, colocando sementes no relacionamento, sementes de apatia, semente de desdeixo, semente de briga, de confusão dentro do lar. Vai colocando semente muitas das vezes ali, de discórdia, e de repente o casamento ele começa a ficar cheio de espinhos, abrolhos, cardos. E a pessoa tem que lidar com aquilo que é tão doloroso, porque ela vem plantando aquilo a vida inteira. E aí agora chegou a hora de colher, porque nasceu. Toma cuidado com as coisas que você planta na tua mente. As pessoas vão plantando pensamentos negativos, plantando dúvida, plantando medo, plantando pensamentos lascivos, plantando pensamento de medo, de idolatria, de confusão. Uma hora, queridos, isso cresce, a nossa mente ela é muito fértil, e tudo que você planta nela cresce, alastra com muita força. Então temos que tomar cuidado com os pensamentos que andam visitando a nossa mente essa semana. Faça uma análise, o que é que está passando na tua cabeça esses dias, o que é que você tem pensado com muita frequência, e leve isso diante do Senhor. Leva isso diante do Senhor. Queridos, se você quer prosperar, você precisa praticar a palavra de Deus. Não tem outro caminho. É ouvir, é crer e praticar e cultivar relacionamento com Deus. Cultive relacionamento com o Senhor. Para encerrar, eu quero ler Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, e versículo 5 até o 10, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração,
não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, ou os teus caminhos, ou a tua jornada. Não seja sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor, aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. E o capítulo 4, e versículo 23, ele nos diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Aleluia, glória a Deus. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ouça o Senhor. Acredite naquilo que você está ouvindo, queridos, e seja dependente do Espírito Santo de Deus.